Dona Isabel trabalha há mais de 20 anos no campo. Na maior parte do ano ela colhe laranja, mas entre dezembro e março faz parte da equipe de colheita da goiaba, no pico da safra da fruta na região de Matão, em São Paulo. E não é fácil, não. Primeiro pega de cima, depois abaixa, tira as de baixo, de dentro do pé. E é assim o dia inteiro. É um exercício que a senhora acaba fazendo, né? Chega tarde e tá arrebentada. E não é só o trabalhador rural que tem desafios na produção de goiaba. O produtor tem problemas incontroláveis como o clima, que neste ano trouxe prejuízos. A planta precisa de chuvas constantes e tempo mais fresco para a fase final de desenvolvimento da fruta. Mas em fevereiro não foi isso que aconteceu. Foram mais de 15 dias sem água e de calor excessivo no período que não podia acontecer. Resultado: goiabas menores e sem a qualidade desejada. Somente nesta propriedade, o produtor espera colher 200 toneladas a menos que no ano passado, quebra de quase 30%. Choveu bem, né, quando podou em junho, julho, na poda, depois faltou uma chuva na vegetação. Aí na florada começou a chover um pouco em novembro, dezembro, depois deu uma certa estiagem. Não correu todo normal o efeito climático, né? Então reduziu um pouco as chuvas, diminuiu a formação dos frutos. Não deu um rendimento como era para ter dado há outros anos, que corre tudo normal. Então acho que vai ter uma perca, pelo menos na minha propriedade, eu acredito mais ou menos uns 30, 35% na produção. E este não foi o único problema na atual safra. Segundo este engenheiro agrônomo, os fungos atacaram com mais severidade os pomares e a bacteriose prejudicou a formação das frutas. O fungo, mas na verdade aí, quando você pega uma época muito rotineira de chuva, ele acaba entrando algumas doenças, aí, alguns fungos na goiaba, onde acaba acarretando nessa quebra de produção, abortamento de fruto, caída de fruto no chão por questão da entrada do fungo nele, né? E a questão da bacteriose, mais essa questão da chuva. Às vezes uma oscilação térmica, a própria sequencial de chuvas muito constante, às vezes aí na época do florescimento, essa bacteriose acaba entrando nesse florescimento, abortando, fazendo com que esse fruto acabe abortando por questão dessa bacteriose entrar e acaba secando o fruto. E depois que ela entrou, não tem mais químico que consiga reverter a situação. Por causa dessas complicações, o produtor teve que gastar mais na aplicação de produtos químicos. E com a alta do dólar, os custos foram maiores. Teve várias aplicações. Foi passado 8 vezes a aplicação para bacteriose, fungicidas. Então tudo vai aumentando o custo de produção, né? Fica muito caro. Vai subindo bem, vai encarecendo. Aí vai ficando mais difícil tirando todas essas despesas, vai diminuindo o lucro por hectare, né? Mesmo gastando mais, os preços para o produtor não sofreram mudanças em relação aos últimos anos. Cerca de 35 centavos o quilo da goiaba. E por isso eles não estão nada satisfeitos. Teria que se dar uma elevação um pouco no preço, porque subiu tudo desde a colheita, combustível, agrotóxico, adubações, né? Então, e o preço do quilo da goiaba já fazem uns 5 anos que mantém o mesmo. Então teria que pelo menos acompanhar, né, o preço dos custos, senão vai ficando inviável a produção de goiaba. O Brasil produz cerca de 350 mil toneladas de goiaba por ano. Aproximadamente 40% deste total vem de São Paulo. A maior parte é enviada para a indústria, onde passa por testes que analisam o tamanho e o índice de açúcar. Características importantes para a produção de goiabada, o principal derivado da fruta produzido no país.